e sair, porque o efetivo é menor, então ele tem que trabalhar muito rápido. É tipo uma força de comandos. Os comandos são uma força de ação rápida, que vão executar uma missão preparada, programada, né? De objetivo já pré-definido, vão, executam e saem. Então você vê que eu falei, caramba, um universo novo para mim. E eu aprendi muito, mas muito mesmo, até falecido, com o Ronaldo Fumaça. Foi um sargento que eu não tinha carro, ele me deu uma Uno, uma Fiat Uno verde, assim que eu cheguei no 14º, e eu aprendi coisa com ele que salvou minha vida. Eu sempre fui muito objetivo. Eu entrava em contato, eu queria uma progressão muito rápida, eu queria chegar no meu objetivo. E quando eu trabalhava no BOPE, a patrulha é isso. É uma patrulha muito ágil, de uma incursão muito... De contato, né? De um contato muito rápido, muito aproximado. Mas quando eu fui para o convencional, eu estava trabalhando com um sargento, segundo sargento, primeiro sargento, que não tinha aquela expertise, né? Então eu tive que me readaptar todinho. Nossa, e a sensação foi pôr o pé no freio e falar, vai devagar. Foi essa a sensação? É interessante que já responde até a pergunta aqui do Marco Antônio, ó, que ele fala, a minha pergunta para o convidado, né, para o Tenente Wagner, tem muita diferença entre o treinamento do policial do BOPE e o policial de patrulhamento convencional? É assim, a finalidade do BOPE é intervenção tática, né? Em área conflagrada. É uma favela sob domínio do tráfico. Ela, como eu falei, ela é totalmente cercada por barricadas, com olheiros armados, com vigilância por câmeras, drones por todos os lados. Então, a incursão no BOPE, o BOPE é uma tropa de comandos que executa missões específicas ou de saturação ou de apoio de fogo, com a parte do sniper. E quando o BOPE entra em contato, ele tem um tipo de progressão. O patrulhamento motorizado, uma ronda de a gente chama no Rio RP, né, uma rádio patrulha, é já voltada para crimes de pequeno potencial. Um roubo a transeunte, um roubo a veículo, porque você vai trabalhar com 1 ou 2 assaltantes, que é o que a polícia prega em si. Você nunca entra em contato com um grupo maior que você. Ou é igual, ou você com um fator superior. Superioridade numérica. Então, é bem diferente, entendeu? O BOPE, apesar que o BOPE, quando estava na unidade, a gente trabalhava com uma patrulha de 8 homens, a gente às vezes fazia um enfrentamento com um grupo 3 vezes maior que o nosso, mas aí era bem diferente, que a gente já estava preparado para aquilo. E um grupo de rádio patrulha, ele tem a missão totalmente específica, atender ocorrências, pequenos vultos, agressão familiar, um roubo a transeunte e coisas mais específicas. Né? E o BOPE tem a finalidade dele, que é realmente a intervenção em área conflagrada. Gente, tem uma pessoa que escreveu aqui, e eu vou repassar o elogio, o Pedro colocou. Esse cachorro louco, junto com o Honório, foi de longe um dos melhores convidados lá no Glauber. Olha obrigado. Só, hein? Valeu, obrigado, cara. Olha só, hein? E vou te falar, isso rendeu tanta coisa pra gente que você não imagina. Mas não foi boa, não. A corredoria adorou. Aqueles processos que estavam abre aí aqui. já arquivados. Aqui não teremos isso, tá bom, gente? Graças a Deus. Não teremos isso. Mas vamos falar de ocorrência, porque falamos de ambiente de caos, de confusão. Nosso convidado falou aqui que já tomou 6 tiros, né? Já foram 6 tiros. Então, conta pra gente qual foi o seu cenário ali que você sentiu, assim, o maior caos. Você usou uma palavra que eu achei muito interessante. Você falou caos, né? Qual foi o cenário que você achou ali? A sua ocorrência que você falou, gente, o que tá acontecendo? O negócio tá feio. Se eu tiver que responder isso aí, eu vou ter que mentir, porque quanto maior o caos, então mais eu gostava. Mais tranquilo ele fica. Mas pra mim era... Pode mentir. Mas pra mim era legal. Tá liberado só uma observação. Comandante Buscaíno, lá da Praia Grande. Caramba, comandante Buscaíno. Um abraço para o comandante Buscaíno. Forte abraço, cara. Parceiraço demais. Cara. Minha mãe tá aqui. Um beijo. Te amo, doutor. Um camarada que tem atuado assim. Sangue nos olhos também. Sangue no olho. Atuando lá na Praia Grande. Foi um apoio romuriano. O cara,
tô falando. Meu, top, tá, show de bola. Comandante, assim, referência mesmo. Então, Sim, ao senhor... E o comandante Davi. Comandante Davi. Na Dita Policial também. Exatamente. Tá na live aqui. Não esquece de deixar o like. Um cenário... Conta pra gente. Pô, pode ser a morte de um amigo meu. Assim, o pior cenário para mim, porque eu puxo ponta, né? Eu puxava ponta. Eu que decidia para onde a minha equipe ia. Imagina você ter na tua mão a vida de 10, 12 pessoas. Eu já passei por cenários que se eu contar aqui, as pessoas não vão acreditar. O Nora já falou, eu já falei, outros amigos já falaram, até como o meu apelido surgiu. As pessoas criticam algumas pessoas do meu passado. Tem um oficial que eu respeito muito, que é falecido, que é o Capitão Adriano. Eu não vou falar do pós-polícia. Eu vou falar no tempo que ele foi no BOP, no 16º Batalhão, que era um cara super extraordinário. Então, quando você perde alguém em combate, é muito ruim. E quando o Mingau morreu lá na Vila Cruzeiro, foi muito complicado para mim, porque eu nunca vi, eu sempre me vi baleado, a mim. E para mim, eu já tinha sido baleado uma vez, já tinha sido baleado uma vez, e eu tinha isso na minha cabeça, que eu voltava muito rápido, que a única coisa que me pararia era a morte. Eu nunca pensei em ser reformado. Eu sempre, se for para parar, eu vou parar porque eu vou morrer. Eu vou tomar um tirambaço e vou morrer. Mas eu não queria ver, tipo, um amigo meu, o Vital, ele morreu no assalto e perdeu outras pessoas. O Hélio, que morreu bem próximo a mim, é que mais me chocou, porque eu sempre esperei o confronto maior comigo. Mas, às vezes, ao contrário do que as pessoas imaginam, no Rio de Janeiro, os traficantes, eles te flanqueiam. Flanquear é vir para as laterais ou pela retaguarda. Então, uma patrulha de contato no Rio é uma patrulha que o ponta trabalha, o ala trabalha, a retaguarda trabalha. Então, é um cenário literalmente de guerra. É uma guerrilha urbana. É uma guerrilha urbana. E mesmo eu, às vezes, controlando o cenário, buscando alternativas, buscando caminhos que eu sabia que o confronto seria comigo, né? Eu tentando sair das ruas principais, cair para as vielas, onde eu reduzi o espaço e a possibilidade de até mesmo uma emboscada pelo flanco, só ter a lateral, ou de repente um ponto cego vindo de uma janela. Mas quando o Mingau morreu, ele morreu com um tiro de um franco-atirador, do narcotraficante. O Honório estava próximo, não, o Honório já tinha passado. O Honório tomou um disparo, um palmo na cabeça dele. Aí o Honório tomou um próximo abrigo. Aí a patrulha cobrindo o outro, um fator de progressão. Aí o Mingau cobriu o Honório passou. Quando o Honório passou, o atirador do narco disparou um pouco abaixo, pegou na cabeça do Mingau. Eu estava trocando tiro já para checar um objetivo. Aí começaram a berrar no rádio que o Mingau tinha morrido. Acho que o momento ali foi o mais crítico que eu passei. Foi a morte de um colega. E eu vi no rádio durante, você ainda tá ali trocando tiro, né? Ainda tá naquela situação. E pra sair com ele, porque quando eles baleiam, eles ferem um policial, ou conseguem matar um policial, que a favela incendeia. Que eles querem que, infelizmente, que o corpo da gente fique estirado no chão como prova de orgulho ou de troféu. Quando eu tomei esse tiro na perna, eles começaram a falar no rádio, não deixa sair. Aí que a favela ficou mais acesa. Eles pararam 2 blindados 16, aí estava vindo já um blindado do BOP. O enfrentamento estava sendo muito grande nas laterais, na minha retaguarda. Foi lá no Cruzeiro e o Luiz falou assim: ei, cachorro, vamos optar pela guerra campo aberto, né, que seria confronto só naquela posição que a gente estava, ou vamos recuar. Cara, o local que eu estava com muito sangue, eu já tinha feito torniquete, falei: sargento, vamos sair trocando, porque eles não vão chegar na gente. Aí o Luiz pegou meu colete, né, para aliviar um pouco o peso. Eu botei um carregador na cintura e trocava com os caras, recuava, trocava e recuava. Mas eles não queriam deixar a gente sair. Então, eles têm essa mania no Rio de Janeiro.
o que um policial do Rio te contar sobre como que é o confronto no Rio é totalmente diferente de qualquer estado. E o que eles fazem com o corpo do policial que fica lá? É exposição. Que eles tentam fazer que fique, né? Isso, é para realmente ridicularizar, abalar, porque mexe. Não parece não, mas mexe. Mexe em dois sentidos. Se você não tiver um preparo psicológico, a gente trabalha isso no nosso curso. Você quer partir para a raiva, para voltar, para devolver o que aconteceu. Então, a melhor forma, ou você retrair, reagrupar e começar de novo uma incursão, porque vai ter alguns policiais que vão estar em choque, outros vão estar com muita raiva. Então, para evitar um mal maior, a gente retrai e também para reagrupar, para de repente o caminho foi errado, para suprimir o carregador de munição. Essa questão de caminho também eu acho bem interessante, porque quem nunca entrou numa favela, às vezes não tem a noção. Vê a favela da televisão, né? E não tem noção que muitas vezes aquilo é como se você passasse por dentro de uma casa e você de repente está numa viela de novo com... Exatamente. Não é verdade? E como é que vocês fazem no meio de uma incursão e vocês... É porque assim, o que aconteceu aqui em São Paulo uma vez?